Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Lido o texto, peço que você mantenha a Bíblia aberta comigo na passagem que vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é: cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Matthew Henry, ilustre comentarista bíblico, disse que neste capítulo, neste episódio, nós temos o mundo e a igreja dentro de uma mesma família. Nós temos Caim e temos um Abel numa mesma família. Esse texto é soleníssimo, porque ele alerta a você e a mim que o nosso maior problema não está fora de nós, está dentro de nós. O nosso maior inimigo não é o outro, somos nós mesmos. No capítulo 3, nós percebemos que Adão e Eva são vencidos pelo diabo. Mas neste capítulo, Caim é vencido pela carne. No capítulo 3, Eva é seduzida a pecar. Mas no capítulo 4, Caim
não aceitou ser dissuadido do seu pecado, nem mesmo por Deus. Na verdade, ele não vai confessar o pecado, nem vai aceitar a disciplina divina. Eu queria então tratar desse assunto com os meus irmãos à luz desse texto, trazendo aqui algumas lições muito importantes para a nossa reflexão. Primeira lição do texto: temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque eles são muito perigosos e eles transpiram dentro da família. Esse texto, meus irmãos, é uma refutação clara de uma filosofia muito popular nos nossos dias, já estabelecida por John Locke. Vejam vocês, que John Locke dizia que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco. O homem é produto do meio. Mas vejam comigo, que Abel e Caim não tinham um meio corrompido, maligno, para atingi-los. Não tinha violência, não tinha tráfico de drogas, não tinha injustiça social, não tinha descalabro de costumes. Na verdade, Caim e Abel não tinham avós, não tinha tios, não tinha primos, não tinha sobrinhos, não tinha amigos, não tinha inimigos, não tinha poluição sonora, não tinha poluição ambiental, não tinha desemprego, não tinha violência urbana, não tinha sociedade promíscua. Mas o mal estava no coração de Caim. O problema está dentro dele. Ele transforma o seu lar numa arena de ciúmes, num ringue de hostilidade. As causas do desastre da família não estavam do lado de fora, estavam do lado de dentro. Então cai por terra essa ideia de que o homem é uma folha em branco, uma tábua rasa, produto do meio. Isso retrata para nós a malignidade do pecado. Segundo lugar, a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os sentimentos. Notem vocês que Caim e Abel nascem de um mesmo tronco. São filhos dos mesmos pais, pai e mãe. Eles recebem as mesmas instruções. Eles sugam o mesmo leite materno. Eles vivem no mesmo ambiente. Eles escutam as mesmas histórias. Entretanto, diz 1 João 3,12, que Caim era do maligno. E Abel era um homem temente a Deus. Caim era um hipócrita. E Abel era um homem temente a Deus. Caim tinha uma falsa religião. Abel tinha uma religião verdadeira. Abel adorava a Deus. Caim concorria com seu irmão. Notem que esses dois irmãos nascem na mesma casa, mas eles crescem de forma diferente. Eles têm vocação diferente. Eles têm religiões diferentes. A religião de Abel era verdadeira, a de Caim era falsa. O que é curioso é que quando os meninos nascem, nasce o Caim, o primogênito, e recebe o nome possessão, ou adquirido por Deus. Esperança dos pais está ali. Talvez até pensando que já era o cumprimento da promessa do Messias. Quando nasce Abel, dá-lhe o nome de sopro, ou vaidade, passageiro. Quando dão o nome de Caim, os pais estão dando um nome pomposo, cheio de esperança, cheio de expectativa, mas dar nome bonito aos filhos não é tudo. Não é tudo. Não basta dar nomes bonitos aos filhos. É preciso forjar neles
caráter de Cristo, instruí-los na verdade. Então vejam vocês que nesse lar havia prática religiosa. E onde eles aprenderam isso? Com os pais, porque não tinha outros instrutores. Ambos se apresentam para adorar a Deus. Está escrito isso. Versículo 3: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Então, ambos se apresentam para adorar. Porém, o que se percebe nos bastidores é que nessa casa onde tem altar, tem também ciúmes, inveja, disputa, quebra de comunhão, crise de relacionamento, mágoa congelada, insatisfação em ver o sucesso do outro. Nesse lar tem gente mal-humorada, gente que tem um vulcão no coração, gente que o semblante está descaído, o coração envenenado de ira, com o peito encharcado de ódio, e a vida deixa de ser uma celebração. Nesse lar havia uma inveja avassaladora, porque o texto diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, não se agradou de Caim e de sua oferta, enquanto Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E aqui entra uma disputa de Caim, e diz o texto que ele fica irado, e não é só irado, versículo 5 diz que irou-se sobremaneira, e descaiu o seu semblante. E notem vocês que nós chamamos isso de inveja. Inveja é pior que ódio. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem inveja da outra, ela não suporta que a outra tenha qualquer vantagem em relação a ela. Foi a história do Saul e do Davi. Se você ler o primeiro livro de Samuel atentamente, uma música foi a causa da loucura de Saul. Uma música que fez sucesso nas paradas da FM de Israel. Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares, isso perturbou a alma dele. Nunca mais ele teve saúde emocional. Nunca mais. Porque na cabeça do Saul, ninguém podia ser mais prestigiado do que ele. O invejoso ele quer não o que o outro tem. O invejoso não quer que o outro tenha. O problema do irmão do pródigo. Ele não suportava a ideia de que o irmão pudesse ter. Cobiçar é desejar não apenas o que é do outro, é desejar a destruição do outro. Quando você lê, por exemplo, a invasão do Iraque ao Kuwait, em agosto de 1990, vocês bem sabem como muitos foram mortos, muitos cidadãos ricos do Kuwait foram mortos, mas sob a pressão internacional e o feroz ataque das forças americanas, Saddam Hussein precisou se retirar do Kuwait, e fez isso em fevereiro de 1991, menos de um ano depois. Mas antes de Saddam Hussein sair do Kuwait, ele ateou fogo aos poços de petróleo, dos quais já não podia usufruir,
Já que eu não vou usufruir, que ninguém usufrua. Já viu isso em crimes passionais? Se você não for minha mulher, mulher de ninguém você vai ser mais, então mata. Você terminou o meu namoro comigo? Então morre. Se não é meu, não é minha, não é meu, então não vai ser de mais ninguém. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 de João 3,12 que o Caim era filho do maligno, ele era do maligno, porque o maligno é destruidor. Ele não suporta ver o sucesso do outro, ele não suporta ver o bem do outro, ele não suporta que o outro seja na frente dele. Essa é a famosa lenda da cobra e do vagalume. A cobra começou a perseguir o vagalume, e o vagalume pulando aqui para ali, dali para acolá, tentando se livrar do ataque feroz da cobra. Cansado de tanto fugir, o vagalume para e pergunta para a cobra assim: bom, antes de ser destruído, eu posso fazer pelo menos 3 perguntas? A cobra diz: tá bom, faço concessão, vamos lá. Primeira pergunta: eu te fiz algum mal para você estar me perseguindo? A cobra diz: não, você não fez mal nenhum para mim não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia de alimentação para você estar me perseguindo? A cobra diz: não, você não faz parte da minha cadeia de alimentação também não. Terceira pergunta: então por que você quer me destruir? A cobra respondeu: porque eu não tolero ver você brilhar. Eu não tolero ver você brilhar. Esse é o ciumento. É uma doença terrível, é um pecado terrível. Segundo lugar, irmão, segunda lição do texto: os sentimentos perigosos, eles são tão sutis, e por isso temos que ter cuidado com eles, que eles transpiram até na hora da adoração. E a adoração é a maior prioridade da nossa vida. Não é missões que é a maior prioridade da vida, é adoração. Porque missões acontecem para que todos os povos adorem a Deus. O fim último não é o homem, é Deus, é a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a missão mais nobre do homem, mais importante do homem é a adoração. Mas notem, que antes de Deus aceitar a nossa adoração, Ele precisa aceitar a nossa vida. Não tem performance, não tem desempenho, não é quão brilhante você foi no palco, não é quão afinado você cantou, não é quão generosa foi a oferta que você depositou, não é quão eloquente foi o sermão que você pregou. Deus requer primeiro vida. E vejam vocês que o texto diz graficamente que primeiro Deus agradou-se de Abel e depois Deus agradou-se da oferta de Abel. Primeiro Deus rejeitou Caim e depois Deus rejeitou a oferta de Caim. É o pacote, é o conjunto. A vida vai primeiro que a oferta, é a essência da oferta. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 21, 27, que o sacrifício do ímpio é abominação para Deus. E é nesse sentido também que Jesus Cristo disse que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E note você que espírito aí não é com letra maiúscula, é com letra minúscula. Quando o texto diz adorar em espírito e em verdade, significa, em espírito significa de todo o seu coração, sinceramente, não de forma hipócrita. E em verdade significa que o seu culto tem que ser bíblico, de acordo com as próprias prescrições divinas.
Eu não tenho autorização para adorar a Deus do meu jeito, do meu modo, da minha maneira, do jeito que eu quero ou gosto, ou da maneira que as pessoas querem traçar, ou ensinar, ou orientar. Não, Deus estabeleceu na sua palavra a maneira como Ele quer ser adorado. Mas se você perceber, a vida de Caim desmente a sua oferta por algumas razões. Primeiro, 1 de João 3,12 diz que ele era do maligno, e por isso assassinou seu irmão. Então maligno não adora, filho do maligno não adora, mata. Segundo, versículo 5, ele está mal-humorado, o centro da vida dele é ele mesmo. Terceiro, ele está muito irado, excessivamente irado. Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O diabo estava morando no peito de Caim. Ele não abriu uma brecha, ele abriu uma porta escancarada para o diabo entrar. Quarto, ele era invejoso. Quando a Bíblia diz que ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou Deus, aí entra o problema do Caim, porque Deus se agradou de Abel da sua oferta. Talvez se Deus tivesse não se agradado de Abel e da sua oferta, o Caim não estaria na crise que está. Porque o projeto dele não é agradar a Deus, o projeto dele é concorrer com o irmão. Quinto, versículo 7, ele tinha mau comportamento ou mau procedimento, e Deus disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, o que importa para Deus não é aquele ato apenas de estar ali no altar, é o que aconteceu até ao altar. O procedimento dele anterior não estava certo. Sexto, o coração dele estava endurecido, porque Deus diz no verso 7, na parte final: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o que você vai perceber, que em vez dele acolher e acatar a exortação de Deus, ele se endurece mais ainda, ele se fecha mais ainda, porque o verso 8 diz que ele, hipocritamente, com palavras aveludadas e macias, tem no coração uma espada que fere para matar o irmão. Em vez de acolher a exortação, ele sai dali para matar seu irmão. Se você perceber, a oferta de Abel é a oferta de um adorador humilde. Porque o que Abel faz? Abel tem a vida certa e tem a oferta certa. Ele traz das primícias do seu rebanho. E certamente Adão e Eva já tinham contado para eles, os filhos, de como Deus os vestira no Éden. Um animal foi sacrificado, sangue foi derramado, para que eles fossem convenientemente vestidos. Deus fez roupas de peles de animais, e aquilo não é apenas uma roupa mais chique do que folhas, ou mais duradoura do que folhas. Ali estava a base, a semente, o germe, o nascedouro da doutrina da expiação, de que o inocente tem que morrer, o sangue tem que ser derramado, para que o pecador seja coberto, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Abel traz as primícias do seu rebanho, ele está reconhecendo que a forma que Deus queria ser adorada já estava estabelecida desde o princípio, e ele não quer mudar esse princípio, ele não quer mudar essa norma, ele não quer mudar esse planejamento de Deus, esse propósito de Deus na adoração. A oferta de Abel era apropriada, pois tipificava o sacrifício de Cristo, enquanto a oferta de Caim representava o melhor esforço do homem.
não é a salvação pela graça, ou até a tentativa da salvação pelas obras. O culto de Abel é bíblico e revelado, não é apenas uma expressão cultural, não é o que eu gosto, não é simplesmente para eu me sentir bem, não é para atender o gosto deste ou daquele, ou a preferência do povo. Não podemos trazer fogo estranho para o altar. O culto de Caim foi um culto elaborado por ele, e não prescrito por Deus. Então Deus rejeita Caim, Deus rejeita a oferta de Caim. Abel cultua Deus com verdade, com motivação certa, enquanto que a religião de Caim é a religião da perseguição. Ele decreta a morte para quem não segue a sua teologia. Mas, amados irmãos, vamos olhar um pouco mais esse texto, para tratar dos sentimentos perigosos e perceber uma terceira lição, uma terceira verdade. É que esses sentimentos precisam ter cuidado, nós precisamos ter cuidado com eles, porque eles se agravam quando nós desprezamos a advertência de Deus. Irmãos, nós temos sido advertidos por Deus. Toda vez que você abre a sua Bíblia, Deus está advertindo você. Toda vez que você vê um culto, escuta a pregação, Deus está advertindo você. Deus está advertindo a mim. E continuar no erro, apesar da advertência divina, é um grande risco, é um grande perigo. Então vejamos, por favor, o que está escrito no versículo 7. Pode ler comigo 7, vamos juntos? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que eu acho impressionante é que Caim é chamado ao arrependimento. Deus avisa, Deus exorta, Deus alerta, Deus acende a luz vermelha, Deus bota luzes e outdoors na estrada dele. Meu filho, não faça, não vá. Meu filho, muda. Meu filho, volta. Meu filho, não prossiga. Meu filho, não se afaste. E Deus está alertando e alertando e alertando. E em vez de Caim fugir do pecado, ele consuma o pecado. Na verdade, o Caim, em vez de voltar-se para Deus, ele foge de Deus e usa máscaras para consumar o seu pecado. Se não, vejamos. A primeira máscara é a máscara da mentira, da traição e da hipocrisia. Olha a palavra que ele vai dizer no verso 8. Leia o 8 comigo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Meus irmãos, notem vocês uma coisa: quando um irmão convida o outro a ir ao campo, ambos, um era pastor, o outro era agricultor, lavrador, ambos trabalhavam onde? No campo. Dizer ao irmão: vamos ao campo, vamos comigo, somos irmãos, somos amigos, estamos juntos. Tem palavra doce nos lábios, mas tem intenção maligna no coração. É o disfarce, é a hipocrisia, é o pecado agravado ainda mais, porque se usa o engano e usa a palavra para enganar, para mentir, para falsear a verdade, para ludibriar, para criar um fato novo. Isso é gravíssimo. E notem que ele está odiando Abel, não porque Abel praticou mal contra ele, porque Abel praticou o bem. Ele não está querendo matar o Abel porque o Abel está errado, ele está querendo matar o Abel porque o Abel está certo. O que incomoda o Caim não são as virtudes do Abel, não são os defeitos do Abel, são as virtudes do Abel. Em vez de ele imitar Abel, ele quer eliminar o Abel. Em segundo lugar, a máscara da violência. Caim matou Abel sem que Abel soubesse que estava indo para uma armadilha e sem que Abel pudesse se defender.
Ele se levanta abruptamente. O Abel está indo como um cordeiro para o matadouro. Terceiro, a máscara da crueldade. Ele se levantou não contra o inimigo, contra o irmão. E ele ainda é dissimulado. Porque, sabe o que é curioso? Ele matou no campo. Naquela época tinha 4 pessoas no planeta. Tinha Adão, tinha Eva, tinha Caim, tinha quem mesmo? Abel. Ele comete um crime sem testemunha. O texto não diz o que ele fez com o corpo do Abel. Talvez enterrou. Ou talvez deixou lá para uma besta fera comer. E ele voltou para casa. Numa boa. Como há pouco tempo eu li, pastor Ival, aqui em São Paulo, de um matador de aluguel, que recebeu um valor para matar uma pessoa, porque ele não sabia quem era, nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele, mas recebeu a grana. Chegou lá, deu 5 tiros na pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou, dormiu. Não há culpa, nenhum drama de consciência. E agora diz o texto que Deus do céu troveja os ouvidos de Caim e diz: Caim, onde está teu irmão Abel? Cadê o cara? Ah, mas eu não sei. Ué, cadê o homem? Ele é adulto. Sou tutor dele não. Não tem testemunha. Queima de arquivo. E aqueles pecados que são feitos jeitosamente, no escuro, no anonimato, longe das vistas humanas, não podem ser escondidos de Deus. Deus viu Adão e Eva comerem do fruto. Deus viu o Caim assassinando Abel. Deus viu Acã roubando os objetos proibidos em Jericó. Deus viu Davi na cama do adultério. Deus viu o Davi mandando matar Urias. Deus viu, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E por isso é que esses pecados não podem ser o quê? Encobertos. E eu quero concluir dizendo para você que a maldição do pecado é um terrível peso sobre o transgressor. Você pode ler comigo aí o versículo de número 13, por gentileza? Vamos juntos? Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Vejam vocês que nenhum arrependimento. Nenhum arrependimento. Ele está preocupado com quem aqui? Com ele mesmo. Se ficasse só, é tamanho o meu pecado, ai de mim, porque eu sou um pecador miserável. Mas Deus é justo no seu falar, puro no seu julgar. Não. É muito grande o meu pecado, porque eu agora estou em rescate. Nenhuma culpa, nenhum pesar. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O pecado gera maldição, está no versículo 11. És agora, pois, maldito. Veja você, em segundo lugar, que o pecado produz uma desinstalação, no versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e serás errante pela terra. O pecado oprime, é um peso, é tamanho o meu castigo. E mais, notem você, ele não vai ficar livre nunca dessa culpa, porque o verso 15 diz: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 10 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim. Eu não sei que sinal é esse, e a Bíblia não revelou.
Poucos dias o pastor vai pregar um sermão aqui, Deuteronômio 29, é o seguinte: o que está revelado é para nós, o que não está, deixa com Deus. A gente não conhece nem o que está revelado, para que fiquem especulando o que não está revelado? Que marca é essa eu não sei. Mas era uma marca, e eu acho que toda vez que Caim olhar para a marca, eu pequei. Toda vez que eu olhar para a marca, eu matei meu irmão. E mais do que isso, veja comigo aí por gentileza, ele é banido da presença de Deus. Versículo 16, retirou-se Caim de onde? Da presença de Deus. Meus irmãos, o único lugar que nós não podemos nos retirar é da presença de Deus. Você pode morar num deserto, se você está na presença de Deus, você está seguro. Você pode morar num buraco, você está na presença de Deus, está seguro. Os cristãos primitivos lá em Roma moravam nas catacumbas de Roma, túneis subterrâneos, sem luz, sem ar fresco, mas eles estavam na presença de Deus. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que o pecado é tão grave que ele é uma lavoura maldita para amanhã também. Olha o verso 23 comigo. Vamos ver os descendentes de Caim, o que vai acontecer lá no verso 23. E disse, vamos juntos? E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O cara vai se tornar bígamo. Daqui começa também a poligamia, a destruição da estrutura familiar, conforme Deus a estabeleceu. E aqui um camarada diz: não gostei de você, eu te mato. Pisou no meu pé, eu te mato. A vida vai perdendo o valor e o significado. É só a partir de 7 que as pessoas vão começar a andar com Deus. E eu concluo dizendo o seguinte a você: nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, porque isso não apenas atinge a nós, isso atinge a nossa descendência. Nós estamos fazendo uma semeadura. Isso vai atingir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, as gerações pósteras. Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Mas hoje nós estamos diante da graça de Deus, do sangue de Jesus, da oferta da transformação. E eu jamais queria que você hoje pensasse: mas isso aqui é uma história antiga, de uma família antiga, isso não tem nada a ver comigo. O nosso coração é tão desesperadamente corrupto como o coração de Caim. Não pense você que esse é um problema dos pagãos. Isso é um problema de gente que levanta altar para Deus. Esses perigos e ameaças não estão lá do lado de fora, estão cá do lado de dentro. E não estão cá do lado de dentro de uma instituição chamada igreja, estão cá do lado de dentro do nosso peito, no secreto da nossa alma. E hoje Deus quer tratar com você e comigo. Se há alguma nesga de mágoa, de ciúmes, de inveja, de ira, se nós estamos cultuando a Deus, mas o centro de tudo é a nossa própria pessoa, se nós não suportamos ver o outro se destacar, porque o centro do mundo parece ser a nossa própria vida, hoje precisamos ser tratados por Deus, sermos libertos por Deus, de sermos curados por Deus, para que sejamos aceitos e o nosso culto seja recebido e a nossa descendência seja santa, que possa cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Vamos orar juntos. Deus está aqui. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele é o Deus que nesta noite pode nos tirar esse fardo, para que voltemos para casa livres, como verdadeiros adoradores,
que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ó Deus, nós te agradecemos pela exortação da tua palavra. Nós te agradecemos porque tantas vezes o nosso coração é enganoso, sutil. Às vezes, Senhor, até na adoração, até no culto público ou no culto particular, esses sentimentos podem vazar e nos enganar. Compadece-te de nós. Jamais permita, Senhor, que o nosso semblante descaia pela ira do coração. Jamais permita, meu Deus, que estejamos na tua casa, mas concorrendo, disputando espaço na feira das vaidades. Tem misericórdia de nós. Trata do nosso coração. Que jamais nos rebelemos contra as advertências da tua palavra. Que acolhamos com mansidão a exortação, para que haja mudança, para que haja restauração, para que haja perdão, para que haja recomeço. Queremos comportarmos-nos bem, Senhor, para sermos aceitos. Não nos lances da tua presença, porque o que será de nós se não tivermos a tua presença? Então, Deus, perdoa-nos, lava-nos com o sangue do Cordeiro. Tira a mancha, tira a mácula, tira a culpa, tira o pesar, tira a dor, tira a tristeza, Senhor. Traz a alegria da salvação, traz a alegria da comunhão, traz a alegria, meu Deus, de estarmos juntos como povo, como família da fé, adorando aquele que é a razão da nossa vida, o nosso glorioso Redentor Jesus. Muito obrigado por estarmos juntos nesta noite, pela obra da tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós estamos acolhendo com muito carinho as irmãs, mães de oração, mulheres que têm se colocado na brecha em favor de seus filhos, filhos do coração, e têm se prostrado diante de Deus para ver os seus filhos de pé na presença de Deus. Hoje eu não vou pregar um sermão como normalmente faço, uma mensagem expositiva, mas vou tratar de um tema que é a oração. E o texto que eu vou ler está em Tiago capítulo 5, verso 16, a parte B do versículo. E esse texto é uma referência à necessidade de orarmos uns pelos outros, e depois exemplificado pela vida de oração do profeta Elias. Mas o verso 16, a parte B, está escrito: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos repetir isso? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É um fato que Deus é soberano. É um fato que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É um fato que Deus está assentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. É um fato que a vontade de Deus prevalece. Entretanto, Deus, na sua soberania, decidiu agir através da oração do seu povo. Há pessoas que dizem: não, oração não muda nada. Não é o que eu vejo na Bíblia. Deus muda circunstâncias através da oração. Deus transforma pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração.
Deus restaura filhos e filhas através da resposta à oração. Deus visita a sua igreja e fortalece a sua igreja em resposta à oração. Deus traz avivamento às nações em resposta à oração. Deus age por meio da oração. A oração não é para gente forte. A oração é para gente fraca. Nós não oramos porque somos fortes. Nós oramos porque, de fato, temos consciência da nossa fraqueza. Mas a oração é a força mais extraordinária que age na terra, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando o incenso do altar da oração sobe, retorna do trono para a terra em termos das intervenções soberanas de Deus na história. É verdadeiro a frase: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme e coisas extraordinárias acontecem na história. Então lhe faço uma pergunta nesta noite: você de fato crê que Deus age por meio da oração? É preciso dizer, não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. Mas você crê nisso? Me lembro certa feita que escutava uma palestra e o palestrante, depois de discursar de forma profunda e até bela sobre muitos pontos da doutrinária cristã, colocou no seu esboço resto, no final do seu esboço, e disse que a oração é resto. Será que os patriarcas pensaram assim? Será que os profetas pensaram assim? Será que os apóstolos pensaram assim? Será que os pais da igreja pensaram assim? Será que os reformadores, os avivalistas, os missionários pensaram assim? E quando eu abro as Escrituras, eu vejo Abraão orando, e Deus livrando o seu sobrinho Ló da condenação de Sodoma e Gomorra em resposta à oração de Abraão. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Isaac orando, e Deus curando a sua mulher Rebeca da esterilidade. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jacó orando com lágrimas, pedindo misericórdia, e Deus mudando a história dele e salvando a vida dele aos 97 anos no Val de Jaboque. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor de Israel, porque Deus estava para destruir aquela nação e começar um outro povo, e Moisés se coloca na brecha: meu Deus, perdoa este povo, Senhor, ou então não quero ter meu nome escrito no teu livro. Eu vejo Samuel dizendo para a nação: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana, uma mulher estéril, uma mulher que é afligida pela sua rival Penina, que é incompreendida pelo seu pastor, o sacerdote Eli, que é desencorajada pelo seu marido a desistir do seu projeto de ser mãe, mas ela derramando a sua alma diante de Deus, entendendo que Deus, em resposta da oração, pode reverter a sua enfermidade e pode fazer dela uma alegre mãe de filhos. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo, meus irmãos, o rei Ezequias em lágrimas, chorando diante de Deus, pedindo uma cura de uma doença incurável e pedindo a libertação de um exército poderoso que entrincheirava Jerusalém. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando ao Senhor, e em resposta à oração de Elias, os céus se fecham, trazendo juízo sobre Israel. Eu vejo Elias orando e Deus ressuscitando o filho de uma viúva. Eu vejo Elias orando e Deus mandando fogo do céu, provando que só Ele é Deus. Eu vejo Elias orando e as torrentes caindo na terra, restaurando aquela nação.
Quando eu abro a Bíblia, eu vejo o Eliseu orando, diz: Deus, abra os olhos desse moço para que ele veja. E quando os olhos de Geazi são abertos, ele percebe que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus orando ali no Jordão e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando e jejuando no deserto e ele vencendo a Satanás. Eu vejo Jesus orando, chorando e sangrando no Getsemane, entrando ali angustiado, mas saindo ali revestido de poder para enfrentar a cruz. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando na cruz do Calvário, no final, no epílogo da sua vida terrena, ele está orando. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus assentado no trono como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Eu olho a Bíblia e eu vejo Paulo orando na prisão, orando dentro de um porão de um navio, orando numa praia, orando num templo, orando na praça, orando na masmorra, orando e orando. Quando eu olho a história da igreja, eu vejo os pais da igreja orando, Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Aurélio e Agostinho. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os nossos irmãos pré-reformadores orando, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os reformadores orando, eu vejo Lutero orando, eu vejo Calvino orando, eu vejo John Knox orando e clamando e chorando diante de Deus: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando eu olho para a história, eu vejo, meus amados, os avivalistas orando. E o avivamento chega em 1739 na Inglaterra, e o avivamento chega em 1745 na Nova Inglaterra, em Massachusetts. Quando eu vejo os avivalistas orando, eu vejo o grande avivamento de 1857 nos Estados Unidos, eu vejo o grande avivamento de 1904 no país de Gales, eu vejo o grande avivamento de 1907 na Coreia do Sul, eu vejo o grande avivamento, meus amados irmãos, na missão Quatzabanta em 1966, quando a igreja ora, o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os missionários orando, William Carey, Hudson Taylor, eu vejo David Brainerd, eu vejo Carlos Studd, eu vejo John Hyde orando, e orando, e orando. Quando eu olho para a história, eu vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. E eu gostaria que hoje você pudesse parar, pensar um pouco comigo. Por que nós precisamos de orar hoje? Porque este avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja, impactando a sociedade, transformando a tessitura da nação, vem em resposta da oração. Não foi assim no Pentecostes? Quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos dizendo: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam que esse permanecer não era um permanecer calados ou acomodados ou omissos ou acovardados, porque diz a Escritura lá em Atos 1,14 que todos retornaram para o cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração e fizeram isso durante 10 dias ininterruptamente, quando de repente, num domingo, às 9 horas da manhã, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado, um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Eu vejo, meus amados irmãos, que a oração é a base do avivamento. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra. Eu encontro na Escritura, lá em Isaías 44:3, que Deus vai derramar água sobre o sedento e derramar torrentes sobre a terra seca. Deus quer um povo que tenha sede dele, que tenha fome dele, que o anseie mais do que as riquezas deste mundo. E então, quando a terra estiver seca e quando o povo estiver sedento, Deus manda água sobre o sedento, Deus manda torrentes sobre a terra seca. Eu fico olhando a história, e vocês muito conhecem a história de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, um homem que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja, que permaneceu firme, fiel, pregando o evangelho com grande graça e poder na cidade de Londres, recebendo milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir o evangelho. E alguém um dia perguntou o Spurgeon qual o segredo do crescimento desta igreja e do impacto que esta igreja tem em Londres, na Inglaterra e no mundo. E ele respondeu: é que esta igreja tem uma usina de poder. E perguntaram: o que significa isso, uma usina de poder? Ele respondeu: esta igreja tem uma reunião de oração toda segunda-feira, onde centenas, onde milhares de pessoas vêm para buscar a face de Deus. E tem mais, debaixo do púlpito, onde estava o púlpito, havia uma sala, e ali tinham os irmãos que, enquanto ele pregava, os irmãos oravam, e quando ele sentia que precisava mais de poder, ele batia o pé no assoalho, e isso soava lá embaixo, e eles fortaleciam ainda mais o clamor aos céus. E desta maneira ele entendia que não há poder na palavra, a não ser que haja um povo comprometido com oração, porque não há púlpito com poder, com bancos vazios de oração. Amados irmãos, eu olho para a história e vejo o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857. Acho que vocês bem sabem da história do colapso financeiro que atingiu a América no ano de 1850. Naquela época, os bancos faliram, as estradas de ferro que transportavam seus produtos por país afora entraram em colapso. O desemprego era galopante, a economia estava em frangalhos, e então é nessa situação de grande crise financeira e econômica que um missionário urbano, Jeremias Lampier, no dia 1º de julho de 1857, assume o posto de um missionário urbano. E então ele escreve um folheto, e ele distribui esse folheto em Nova York. E ele chama homens de negócio, porque ele era um homem de negócio, para vir orar com ele num hotel em Nova York. Na primeira semana vieram 6 pessoas. Na segunda semana tinha 40 pessoas. Em 6 meses tinham 10.000 homens orando em Nova York por um grande avivamento espiritual. Em 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Fruto desse avivamento, um jovem de 26 anos, que estudou no seminário de Princeton, ouvindo Charles Hodge pregar um sermão de missiologia, ele me diz: meu Deus, eu quero ir para o Brasil. Alguém disse: você é louco, aquele país é um país muito pobre, aquele país tem doenças endêmicas, você é filho caçula, a sua mãe já está idosa, você tem igrejas grandes aqui na América que podem receber você. E ele diz: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. E como fruto desse avivamento, ele vem ao Brasil e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto daquele poderoso avivamento espiritual. Amados, o texto é claro: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu queria aqui trazer apenas 5 aplicações do que significa isso. Primeiro, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Nós estamos aqui porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. E quantos filhos foram alcançados pela graça? Porque mães estiveram na brecha, sem duvidar, com perseverança, como aquela mãe cananeia, cuja filha estava endemoniada. Aquela moça não tinha condições de ir a Jesus, nem de fazer qualquer pedido a Jesus. Ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas.
A sua mãe, embora gentia, a sua mãe, embora não tivesse tanto conhecimento, mas ela vai a Jesus, e ela clama a Jesus, e ela insiste com Jesus, e ela persevera em buscar a Jesus, e o milagre acontece na sua vida. O Senhor Jesus liberta a sua filha. Eu fico olhando a história, por exemplo, de Mônica, que orou por Agostinho 30 anos. 30 anos, era um homem culto, ele era um professor de oratória, mas era um homem devasso, e ela orou, e ela chorou, e ela orou, e ela chorou, até que o seu filho se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e mais tarde o Ambrósio foi a dizer, um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Deus age e liberta e salva por meio da oração. Eu não sei quantas de vocês, ou quantos de vocês, já leram o meu livro Mães Intercessoras, que eu tive o privilégio de convidar Dona Eusa Lidório para prefaciar. Dona Eusa Lidório, no prefácio desse livro, narra uma história que o Ronaldo Lidório vivenciou entre os quechuas, no Sendero Luminoso, lá no Peru, quando ele era ainda seminarista. Ele foi para lá para fazer um trabalho missionário, e naquele tempo o Sendero Luminoso, um grupo terrorista, estava prendendo cristãos, matando cristãos. E todos sabiam que se um Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, era impossível capturar essa pessoa ou resgatar essa pessoa com vida. E o Ronaldo estava pregando, quando entra o Sendero Luminoso, e apanha ele e é o companheiro dele. Colocaram um capuz, jogaram dentro de um carro, e saíram às pressas, para ser levado para o pelotão do fuzilamento, para o paredão do fuzilamento. E o Ronaldo relata o fato de que houve muita angústia no coração dele. E naquele período em que ele estava sendo levado e sabendo para onde ele estava sendo levado e qual seria o seu destino, ele disse, meu Deus, eu não estou em paz. Então se o Senhor quer que eu morra, o Senhor me dê paz. Mas se o Senhor me der vida, eu quero consagrar mesmo a minha vida para dedicar toda a minha história para a pregação do Evangelho. Mas curiosamente, naquela noite, a sua mãe, que estava aqui no Brasil, foi despertada, inquietada, angústia na alma, e ela levantou da sua cama e andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, diz, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não sei o que está ocorrendo com ele, mas eu estou com o coração aflito. Então Senhor, onde ele estiver, como ele estiver, manda os teus anjos, envia o teu socorro, traz o teu livramento. E o Ronaldo disse que quando ele estava sendo levado, tirado do carro para ir para o paredão, passa um carro com muito barulho e o toma e o enfia dentro do carro e sai correndo com ele. E ele foi liberto de uma maneira extraordinária, porque naquela noite, Deus levantou uma mãe aflita, mas intercessora, para colocar-se na brecha em favor do seu filho. Deus responde oração, e levanta filhos, e restaura filhos, e salva filhos, em resposta à oração de sua mãe. Mas amados, notem vocês que Deus reverte situações humanamente impossíveis em resposta de oração. Quantas pessoas que já escutei isso, não, oração não muda nada, oração só muda você, mas nada vai mudar em Deus. Irmãos amados, o Senhor diz, a Bíblia ensina assim, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Nada tendes, diz a Escritura, porque nada pedis. Então quando você pede, você recebe. Pense comigo na história do rei Ezequias. O próprio Deus tinha mandado o profeta Isaías na casa dele para dar uma ordem, um veredito, um ultimato: põe em ordem a tua casa porque morrerás. E Ezequias ora e chora, e Deus muda o quadro, Deus muda o diagnóstico, Deus muda a sentença, Deus muda o ultimato, e manda de volta o profeta lá dizendo, olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu te curarei, e eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. Olha a história comigo de Pedro, lá em Atos 12, ele está preso, guardado numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma.
A morte dele já estava lavrada, a sentença dele já estava definida, ele morreria depois da festa, mas em resposta à oração da igreja que se colocou na brecha em favor dele, Deus mandou um anjo e tirou da prisão máxima e libertou Pedro, e aquele que haveria de matá-lo é quem morre. Deus reverte a situação em resposta à oração. Olha comigo a história de Paulo e Silas. Eles estão presos num tronco, no cárcere interior, com os pés amarrados com ferros, com as costas ensanguentadas, numa situação dramática. Mas diz a Escritura que por volta da meia-noite eles cantam e eles oram e Deus manda um terremoto, e a única coisa que me impressiona é que esse terremoto só quebra as algemas e só abre as portas, mas não traz nenhuma consequência, nenhum desastre, nem nada cai na cabeça deles, nenhuma pessoa soterrada, e apenas os grilhões são partidos. Em resposta à oração, meus irmãos, Deus fecha a boca de leões. Em resposta à oração, Deus apaga a fúria das chamas do fogo. Em resposta à oração, os mortos ressuscitam. Em resposta à oração, os demônios batem em retirada. Em resposta à oração, a igreja avança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja ora, Deus age. Deus age. E eu gostaria de encorajar você, mãe, a continuar orando. Não abra mão de seus filhos, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos, não abra mão da sua família, não abra mão de ver Deus fazendo maravilhas, maravilhas. Deus pode tirar as escamas dos olhos, Deus pode tirar o tampão dos ouvidos, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, Deus pode responder a oração. Sabe por quê? Porque muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos levante como intercessores nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Don't cry, love. Your tears don't belong. That beautiful smile is where you shine. I know the night feels cold around you, like the stars have lost their glow, and the weight upon your fragile heart feels too much to hold alone. But your tears were never made to fall for someone who can't see. You're far too beautiful for sorrow, so please save your smile for me. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. Every wound will fade with time now. Every storm will lose its rain, and the pain that tries to break you won't deserve your heart again. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels bright
heartbreak steal your life. If your world feels torn apart, lean on me, I'll hold you close, until the day your gentle smile returns the way I love the most. Don't cry, my love, your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love, wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your light. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. E peço a gentileza de, após a leitura do texto, permanecer com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero meditar com os meus amados sobre o tema cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Bom, esse Tiago que escreve esta carta não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, é o irmão de Jesus, que foi convertido apenas após a ressurreição de Jesus, e que se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Inclusive foi ele quem presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme relatado em Atos capítulo 15.
Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Talvez a carta mais prática que nós temos no Novo Testamento. Os historiadores dizem que Tiago foi um homem de oração a ponto de ser chamado o homem de joelhos de camelo. Tal a forma com que ele orava de joelhos, que engrossou seus joelhos, e ele era esse homem prático, por isso homem de oração. Nesta carta, ele carrega as tintas para enfatizar que o cristianismo prático passa pela nossa comunicação, passa pelo uso da língua. Se não, vejamos. Olha aí capítulo 1, verso 19 comigo, e peço que você leia essa passagem comigo. Toda a igreja comigo, Tiago 1,19. Vamos juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o primeiro conselho dele na carta é: seja tardio para falar, pense melhor, pense bem. A língua é o megafone do coração. A língua só fala o que é produzido no coração. Então, reflita antes de falar. Segundo conselho, olha comigo capítulo 1, verso 26, vamos todos ler. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por que você engana o coração? Porque se você não refreia a língua e está dizendo meu coração é bom, mas a língua é má, tem uma incoerência aí, você está enganando a você mesmo. A língua é como esse painel do seu carro, é um espelho. Ele só vai reproduzir o que está programado. Você programa no seu celular, ele aparece no espelho. O coração é a fonte, a língua é o megafone do que é produzido no coração. Então, se você não refreia a sua língua, então a sua religião é de boca para fora, não é sincera, não é verdadeira, porque tudo emana e procede do coração. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 4, verso 11. Olha aí comigo e vamos ler juntos. Vamos lá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, preste atenção. Sobretudo nesse tempo de tanta polarização política, ou de tantas tensões no Brasil, às vezes nós corremos o risco de sermos colhidos falando mal. E às vezes falando mal de irmão. E Tiago está nos exortando aqui que nós não somos juízes, nós somos irmãos. E nós não devemos falar mal do irmão. Porque estamos falando mal do irmão, nós estamos julgando a lei e não obedecendo a lei. Bom, mas agora nós vamos nos concentrar no texto. Porque não há nenhum texto da Bíblia tão exaustivo e tão lúcido e tão claro e tão detalhado sobre o problema da língua como Tiago capítulo 3. Aliás, antes propriamente de entrar nele, me permita mais dois textos da Bíblia que me impressionam muito. O primeiro deles é Provérbios 18, 21, quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, você pode dar vida, você pode matar um relacionamento, dependendo da maneira como você se comunica. Então a língua tem o poder de dar vida, a língua tem o poder de matar. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para os relacionamentos interpessoais, isso vale lá para a sua empresa, isso vale para os relacionamentos aqui da igreja. Mas o outro texto, irmãos, para mim é um dos mais complexos, eu até gravei esta semana um texto sobre ele, e eu gostaria que você olhasse comigo, Provérbios 6, dá uma olhadinha aí, versículos 16 a 19, todo pecado é abominação para Deus, não há pecadão, pecadinho, todo pecado é grave e é maligníssimo, mas há pecados que têm consequências mais graves,
Olha comigo o que Salomão vai registrar em Provérbios 6, 16 a 19. Você pode ler comigo? Vamos juntos? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então para um pouquinho. Então, tem 6 pecados que ele vai listar aqui que Deus aborrece. Ele vai citar um pecado dentre esses 6, que é o 7º, ou dentre esses 6 não, além desses 6, que é o 7º, que aí há uma força maior na expressão. A alma de Deus abomina. Então vamos aos 6 que Deus aborrece. Primeiro, olhos altivos, orgulho. Deus aborrece orgulho. Segundo, língua mentirosa, mentira. Deus aborrece mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue, inocente, assassinato. Desde a vida intrauterina, em qualquer fase da vida, Deus aborrece. Quarto, coração que trama projetos iníquos, maldade, Deus aborrece. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal, violência, Deus aborrece. Sexto, pecado que Deus aborrece, testemunha falsa, que profere mentiras, perjúrio. Último pecado, 7º, esse a alma de Deus abomina, ou seja, para Deus é mais grave do que orgulho, para Deus é mais grave do que mentira, para Deus é mais grave do que assassinato, para Deus é mais grave do que violência, para Deus é mais grave do que perjúrio. O que é que a alma de Deus abomina? Vamos lá? E o que semeia, contendas entre irmãos. Para um pouquinho agora para pensar, quão grave é isso aos olhos de Deus. É por isso que Tiago diz, que se você não refreia a sua língua, enganando o seu coração, a sua religião é vã. Então, dito isto, vamos agora para Tiago 3, que é o texto em pauta. Começando com o verso 1, ele se dirige à igreja assim: meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Capítulo 1, versículo 1, ele está se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então é gente que está passando por lutas na vida. Quando você está passando por lutas na vida, sobretudo injustiça, porque dispersão significa que o cara teve a sua casa saqueada, seus bens sequestrados, ele está perambulando pelo mundo, ele está passando uma situação difícil, e ele então se dirigia a essa comunidade, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havíamos de receber maior juízo. O que ele está dizendo? Que se você ocupa uma posição de destaque, de liderança, a régua vai ficar lá em cima. Quanto mais conhecimento, quanto mais responsabilidade, quanto mais liderança você exerce, maior é o grau de responsabilidade que vai se requerer de você, no trato da sua comunicação. Então o fato de você ser um líder não isenta você de responsabilidade, ao contrário, aumenta a sua responsabilidade na comunicação. Vamos ao verso 2, leia comigo o verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeiro, Tiago está admitindo aqui que não tem ninguém que sobra, que fica como exceção no critério de não pecar, de não tropeçar. Ele diz todos. Então, o líder e o liderado, o maduro na fé e o neófito, todos tropeçamos. E ele diz em algumas coisas? Não, todos tropeçamos em muitas coisas. Então baixa a bola, porque nós não estamos aí com esse performance todo, não. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está usando o todo para certamente enfatizar um aspecto específico. O maior obstáculo onde mais tropeçamos na vida é na nossa língua. Ela é tão comprida que ela serve de laço para os nossos pés.
E agora, depois que ele trata disso, é como se ele mostrasse para nós duas figuras. Alguém já disse e eu concordo. A língua ou a palavra falada é como uma flecha que você lança. Depois que você a lançou, você não a recolhe mais. Falou, não dá para engolir mais essa palavra que você falou. Ela vai atingir, vai ferir, vai machucar alguém. Segunda figura. A língua é como você subir no alto de uma montanha e solta um saco de penas. Não dá para recolhê-las todas mais. Então, notinha de rodapé e conselho. Não discuta em mídias sociais. Isso é soltar um saco de penas. Não adianta depois, mas vou ter direito de resposta. Não, o que você falou vai alcançar um outro horizonte. O seu direito de resposta, ou a sua defesa, ou a sua apologia, não vai alcançar as mesmas pessoas. Então, cuidado, prudência, porque falou, não dá para recolher todas as palavras mais. Bom, dito isto, então agora vamos observar algumas coisas interessantes. Ele vai usar aqui 6 figuras sobre a língua. A figura do freio, a figura do leme, a figura do fogo, a figura do veneno, a figura da fonte e a figura das árvores frutíferas. São 6 metáforas que ele vai usar. Instrutivas. Tiago é prático, Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E ele quer tornar esse assunto tão pedagógico, tão fácil de entendimento, que a melhor maneira de você ilustrar, ou orientar, ou clarear um conceito, é dando exemplo, usando figuras, imagens. Uma imagem ou um símbolo vale mais do que 1000 palavras. Então, notem comigo, por favor, versos 3 e 4. Vamos ler esses 2 versos juntos. Vamos lá? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde quer o impulso do timoneiro. Então, quais são as 2 figuras que ele usa aqui? A figura do freio e a figura do leme. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio, como eu, de nascer na roça, porque nascer na roça é um privilégio, sabia? É um privilégio, você tem conhecimento dos 2 lados da vida. E você já viu um potro, um cavalo jovem, com força? Ele é selvagem, ele não é dominado, não se pode montar nele, a não ser um profissional. Por quê? Porque ele tem força. E a força dele não está o quê? Domesticada. E ele é um risco, ele é uma ameaça, ele é um perigo. Ele vai usar a força dele para ferir você, para derrubar você, para machucar você. Mas acontece que tem profissionais, são os domadores, e botam um freio na boca dele. Daqui a pouquinho ele é domesticado. Uma criança pode subir nesse cavalo, ele tem a mesma força, ele tem o mesmo potencial, ele tem a mesma capacidade, mas agora ele obedece comando. Então, assim como o freio controla um cavalo que tem toda a força, mas não usa essa força para destruição, mas para o serviço, a língua, sendo um pequeno órgão no corpo, vai controlar você, para você não ser intempestivo, para você não ser destemperado, para você não trazer tragédias na hora de comunicar-se, mas ser o quê? Disciplinado. Segunda figura, um navio. Navio é grande, carrega muita carga, transporta muita gente, singra as águas dos oceanos mais profundos, suporta rajadas de ventos violentas, mas esse navio tão grande é dirigido por um pequeno leme, e o timoneiro está lá no leme, e vai guiando o navio, para que ele não se arrebente nos rochedos, para que ele não passe perto dos icebergs, e rasgue o casco, e chegue ao naufrágio. Esse pequeno leme na mão do timoneiro é que vai conduzir o navio para onde o timoneiro quer, um lugar seguro,
para sair e chegar em segurança. O que ele está dizendo? Que a nossa língua tem o poder de nos dirigir no meio das tempestades da vida, para não nos arrebentarmos nos rochedos da história, para não sermos feridos e nem ferirmos alguém com a nossa língua. Se você controla a língua, você tem bênção sobre você e bênção na vida dos outros. Deixa eu ilustrar como a fala pode ser abençoadora. Acho que todos vocês já leram e conhecem a história do pastor batista Martin Luther King, pastor batista, em Montgomery, no estado do Alabama. Ele se levanta em 1960 para combater de forma pacífica o problema da segregação racial nos Estados Unidos. E vocês se lembram do famoso discurso dele, I have a dream, eu tenho um sonho, proferido no Memorial de Lincoln, em 1963, onde ele diz que o sonho dele é que um dia os seus filhos fossem julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Isso leva então os Estados Unidos, no ano seguinte, 1964, a sancionar a lei, acabando com a questão da segregação racial. E nesse mesmo ano, ele recebe o título de Prêmio Nobel da Paz. Ele vem a ser assassinado no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, no Tennessee. Mas a causa pela qual ele se levantou e usou a sua língua para comunicar essa mensagem, trouxe uma grande vitória para o povo da América. Você pode usar a sua língua para transformar o local, para mudar o ambiente, para abençoar a nação. Como você pode usar a sua língua também para semear contendas e guerras e tragédias. E a história está eivada de exemplos dessas tragédias. Vamos à segunda figura nos versos 5 a 6. Leia comigo, por favor, 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então agora ele está usando duas figuras. Ele está usando a figura do fogo, e lá no versículo 8 é que vai usar a figura do veneno. Eu não vou explorar aqui por enquanto, mas vamos pensar aqui nessa figura do verso 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vocês certamente estão acompanhando e acompanhar, graças a Deus as chuvas estão chegando, mas nós vivemos meses agora, um mês e pouco, uma das maiores tragédias do Brasil, um incêndio criminoso que atinge o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E vocês acompanharam que muitas pessoas fizeram isso propositadamente, acendendo um isqueiro, ou jogando uma guimba de cigarro, queimando pastagens, matando gado, queimando lavouras, destruindo florestas. Apenas um risco de um palito de fósforo que você sopra e apaga, ou um isqueiro que você acende para acender um cigarro, acender um fogo num fogareiro, pode gerar um incêndio de proporções terríveis, devastadoras, causando morte, destruição, prejuízo. Talvez nós pudéssemos usar um segundo exemplo, que vocês também devem ter informação. O incêndio que aconteceu no dia 8 a 10 de outubro de 1971 em Chicago, quando Moody fazia lá uma cruzada. Para vocês terem uma ideia da gravidade desse incêndio, 100 mil casas atingidas, 17.500 prédios atingidos, centenas de pessoas mortas. Um incêndio que começou num estábulo, coisa pequena, mas que ganhou proporções devastadoras. Ou poderíamos ainda citar o incêndio de 17 a 24 de julho do ano 64, na capital do Império Romano, a cidade de Roma, quando dos
14 bairros de Roma, 10 foram devastados pelas chamas. O que Tiago está nos informando? Que uma palavra mal colocada, mal dita, ou bota junto, maldita, ela pode ter uma destruição devastadora. Uma palavra maligna, maldosa, uma espécie de assassinato de reputação, pode macular a honra de uma pessoa, pode destruir a imagem de uma pessoa, pode provocar uma guerra, pode provocar separação, pode trazer consequências absolutamente destruidoras na vida de pessoas, de instituições, de igrejas, até de uma nação. Então, é necessário ter esta percepção. Versículo 6, veja comigo o que Tiago vai dizer. Além da língua ser uma fagulha de fogo, ele vai dizer que a língua contamina e destrói. Versículo 6, ora, a língua é fogo. Preste atenção, ele não diz que a língua é como fogo. Agora ele não está ilustrando, agora está fazendo uma afirmação. A língua é fogo. Fogo queima, fogo dói, fogo destrói, fogo mata. A língua é fogo. Mas ela não é apenas fogo, ela é o quê? Mundo de iniquidade. Ela contamina o corpo inteiro. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. O veneno que está na língua vaza, espreme, esguicha para o corpo inteiro. Alguém já disse que a fera mais peçonhenta do mundo está escondida atrás da toca dos dentes. Pensa numa cobra venenosa. A língua é mais venenosa. Pensa num fogaréu. A língua é um fogo mais perigoso ainda. Agora veja você a afirmação: e não só põe em chamas a carreira da existência humana. Você já pensou que é isso? Ele está dizendo, a língua mata. Quantos assassinatos, irmãos, surgiram na história? Quantas guerras, levando milhares de pessoas à morte, foram produzidas pela língua, pela mentira, pelo perjúrio, pela falsa acusação, pela maledicência, pela fofoca. Ela põe fim à existência da carreira humana, ou seja, ela mata, ela destrói. Agora o que vai acontecer com ela? Versículo 6, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, ou seja, ela condena ao inferno a própria pessoa que fala. A pessoa que fala é um instrumento do inimigo, e ela arrasta a própria pessoa para a destruição do inferno. Então, ela contamina e destrói. Então, ela é fogo, é uma fagulha pequena que incendeia uma selva, ela contamina e destrói. Terceiro lugar, a língua é indomável. Vamos ao verso 7 e 8, leia comigo por favor. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma, tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Vamos pegar só até impossível de domar. Então, ele está usando aqui uma possibilidade, um fato, uma realidade. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, deu ao homem a capacidade de dar nome aos animais e mais, de dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. Ou seja, o homem recebe o poder de Deus para domesticar e dominar os animais voláteis, os animais terrestres e os animais aquáticos. O homem tem esse poder
e de fato o homem tem exercido esse papel. Ele doma mesmo as aves dos céus, os animais da terra e os peixes do mar. O homem tem essa habilidade, essa gestão, esse governo concedido pelo próprio Deus. Agora, depois de fazer essa declaração tão ampla, ele diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Quantos homens não conseguem domar a língua? Quantos? Nenhum. Então, baixa a bola de novo. Nenhuma pessoa nesse auditório, nem nas milhares de pessoas que estão nos assistindo, pode cruzar os braços. Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu sou um perfeito varão que nunca tropecei na minha língua. Quem de nós ousa dizer que nunca errou? Essa é uma exortação para mim, para você, para nós. Indomável. Indomável. O pensador grego, Sócrates, tinha uma maneira de lidar com as pessoas que vinham trazer para ele notícias. Nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que vêm trazer notícias, porque elas querem nos informar, mas na informação vem uma dose de veneno. Não é assim? É o correio sem fio. E às vezes é o pecado que a alma de Deus mais abomina, é quem semeia contenda entre irmãos. E às vezes essa piedosa informação acontece até na reunião de oração, sabia? Tem que orar pelo fulano. O fulano está encrencado. Aí conta a história do fulano. Arrebenta com o fulano. Destrói a reputação dele. Joga farinha no ventilador, para depois dizer que está pedindo oração. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Então, o Sócrates diz o seguinte: quando alguém chegava com um comentário para ele, falou que tinha que passar por 3 peneiras. O cara veio trazer um comentário para você. A primeira pergunta: isso é verdade? Eu ouvi que é verdade. Bom, então você não tem certeza. Me contaram. Bom, então você está recebendo informação de segunda mão. Segunda peneira: você já falou isso para a pessoa? Você está trazendo informação da outra pessoa, já falou com ela? Se não falou com ela, não vem falar para mim. Ela que tem que saber. É sobre a vida dela. Terceira peneira: isso vai ajudar a resolver o problema? Você me contar? Porque se não vai ajudar, nem me conte, não tem interesse em saber. Bom, esse cara não era crente, mas o conselho serve. O conselho serve. É verdade? Você já falou para a pessoa? Isso vai ajudar a resolver o problema? Então, cuidado com essa língua que é rebelde, é um cavalo que não se doma, é um navio sem leme. Cuidado. Mas aí ele vai usar uma outra figura agora, como disse para vocês, que é a figura do fogo e a figura do veneno. Olha o versículo 8, parte B. É mal incontido, carregado de veneno, o quê? Mortífero. Tem veneno que ele é mais ou menos mortífero. A pessoa fica doente, mas não morre de imediato. Agora, se você tomar um copo de arsênico, vai cair mesmo. Vai morrer mesmo. Então, o que ele está usando? As duas figuras que ele está usando é que tanto o fogo quanto o veneno são 2 instrumentos de quê? De destruição. De destruição. E ele está usando essas duas figuras para dizer para você que a língua tem esse poder destrutivo. Uma pequena dose mata e destrói. Mas ele vai usar uma quinta figura aqui ainda. Versículo 9 e 10. A língua é incoerente. Leia comigo o versículo 9 e 10. Vamos lá? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, ele está usando aqui 2 realidades e dando um conselho.
Quais são as duas realidades? É que a língua é incoerente. Como assim incoerente? Com ela nós bendizemos a Deus, aqui no culto público, ali no pátio, ali embaixo, a gente já fala mal do irmão. Como assim? A mesma língua? Que acabou de bendizer a Deus, está amaldiçoando alguém que fez feita a imagem de Deus? Olha a incoerência. Eles uma mesma língua, procede de bênção e maldição. Eu abençoo e eu amaldiçoo, com a mesma língua. Incoerente, inconsistência. Agora, isso é a realidade, mas não é o conveniente. Ele exorta. E qual é a exortação dele? Meus irmãos, ele está fazendo um apelo para os irmãos. Veja que ele não está falando para os ímpios, ele não está falando para os pagãos. Ele não está falando para a gente não convertida. Ele está falando para a gente que nasceu de novo. Meus irmãos, isso não é conveniente. Não é porque as coisas acontecem que você agora, não, mas é isso mesmo, nós somos todo mundo fraco mesmo, nós somos tudo pecador mesmo, então deixa eu soltar a língua, deixa eu soltar mesmo o verbo, deixa eu falar o que eu quiser falar, e ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. Aquele que não refreia a sua língua, enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. Bom, dito isto, vamos encerrar com o último ponto que ele menciona para nós. Se a língua tem o poder de dirigir, como o freio do cavalo e o leme do navio, se a língua tem o poder de destruir, como o fogo e o veneno, em terceiro lugar, a língua tem o poder de deleitar, como uma fonte e como uma árvore frutífera. Essa é a linguagem dele dos versos 11 e 12. Leia comigo, toda a igreja. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada poderá água doce. Ele está, de certa forma, só mudando as figuras para mostrar novamente a incoerência da língua. Perceberam? Ele está usando uma outra imagem agora. Outra imagem. Agora não é bendizer e falar mal do irmão, nem abençoar e maldizer. Ele está usando agora uma linguagem da agricultura, do campo. Então ele está falando de uma fonte. Uma fonte é o lugar de você se dessedentar, sobretudo no Oriente, onde isso era raro. Então você chega e vê uma fonte e você bebe. Vocês se lembram, quando o povo saiu do Israel, chegou no deserto e viram água e foram todos beber com muita gana, e quando beberam, o que estava acontecendo? A água era amarga, não dá para beber. Então você tem fonte de água doce e tem fonte de água salobra. Agora você nunca vai ver uma fonte produzir água doce e daqui a pouquinho água salobra ao mesmo tempo. Se é água doce, é água doce. Se é água salobra, é água salobra. O problema é que a língua é tão complexa, que às vezes dessa mesma fonte sai água doce, dessa mesma fonte sai água salgada. A mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua que glorifica a Deus, fala mal do irmão. Aí vou usar outra figura, a figura da árvore. Ele diz assim, versículo 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? A figueira produz o quê? Figo. Azeitona, a videira produz o quê? Uva. É isso mesmo que eu falei? Eu me confundi. Vamos de novo. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Então figueira produz o quê? Figo. O que produz azeitona? Oliveira. A videira produz o quê? Uva. Ela não produz o quê? Figo. O que produz figo? Figueira. O que ele está dizendo? A fonte produz aquilo que é da natureza dela produzir. Ela é fonte doce ou salgada?
A árvore produz segundo a sua espécie. Você não vai colher azeitona de figueira. Você não vai colher uva de oliveira. Então, se cada árvore produz o seu fruto de acordo com a sua espécie, o que é que nós fomos? Regenerados. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos agora um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, pertencemos a uma nova família, uma nova pátria, somos o povo de Deus. E aí ele está concluindo dizendo o seguinte: assim como é incoerente com a mesma boca você exaltar a Deus e falar mal do irmão, com a mesma boca você abençoar e amaldiçoar, assim como é incoerente, ele diz, uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figo, porque foge a natureza da árvore, também ele diz assim, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele encerra não favorecendo a ideia de que vamos continuar sendo incoerentes. Ele encerra dizendo, não é conveniente, gente, não é conveniente. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Talvez nós pudéssemos dizer como Davi, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença. Você pode abençoar, você pode ter uma palavra terapêutica, as pessoas podem sair de perto de você mais animadas com a vida, mais encorajadas a viver, você pode ter na sua língua a medicina e não o veneno, você pode ser um construtor de pontes, não um cavador de abismos, você pode ser um ministro da reconciliação e um pacificador e não um gerador de conflitos e contendas. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.